Paz, Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus esteja falando conosco no nosso coração mais uma vez nessa noite. E temos a chance de poder fazer uma reflexão. E sempre confesso a vocês, irmãos, por mais que esteja perto de pessoas que Deus me ensinou a amar, pessoas que eu já conheço, é sempre um desafio estar aqui, né? Poder estar, primeiramente, honrar o nome de Deus através da palavra dele, ser apenas também um instrumento dele, mas poder também trazer aquilo que a palavra tem trago ao meu coração e poder compartilhar com vocês, né? Ter a chance de poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem dito aos nossos corações. Tendo a oportunidade, domingo, a gente fala de ruminar a palavra, né? De poder trazer aquilo que tocou o nosso coração durante o domingo. O pastor trouxe essa reflexão dos nossos corações, né? Corações frios, corações muitas vezes impetuosos, corações que não se compadecem com o sofrimento alheio, né? E tudo isso é resultado de uma frieza do coração. E isso reflete no meu coração, eu creio que reflete no coração de todos vocês. Eu acredito que cada um de nós aqui está preocupado, né? Algo mexe no coração da gente e tem se preocupado sim com a frieza da face desta terra, né? Mesmo que a palavra de Deus esteja se cumprindo, né? E é isso que a gente espera e é isso que a gente aguarda, mas a gente se preocupa um pouco com a frieza, principalmente no meio cristão, né? As pessoas não se compadecem mais umas com as outras, as pessoas não oram por elas, quem sequer pelo próximo. E dito isso, eu queria trazer uma reflexão com vocês. Queria trazer o livro de Ezequiel, capítulo 14. E antes da gente, o capítulo 14, eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 11. Só para a gente entender, irmãos, é sempre bom a gente vivenciar um pouco o que aconteceu no Velho Testamento. E a gente acha que o Velho Testamento já se passou, não se faz, mas toda vez que eu me pego lendo o Velho Testamento, eu olho com ele como se eu estivesse vivendo a atualidade de hoje, né? Mesmo que Deus usou, nesse caso, o profeta Ezequiel para poder trazer essa palavra, é como se ela fosse extremamente atual para as nossas vidas. E é isso que a reflexão que eu quero compartilhar com vocês, vindo daquilo que o pastor pregou domingo. E eu creio, na minha rotina, eu tenho pedido para Deus me dar sempre sabedoria, discernimento, entendimento, né, para poder absorver tudo aquilo que foi pregado na palavra, pregado sobre a palavra de Deus no domingo, e que a gente possa vivenciar isso durante a semana, né? E para completar isso, trazer Ezequiel capítulo 14. A gente que a gente possa estar lendo e relendo a palavra de Deus, vamos estar orando, colocando nossos corações diante do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque hoje temos mais uma vez a chance de estarmos em Tua casa, e agradecemos ao Senhor porque somos livres para poder estar com as nossas portas abertas, estar com as nossas Bíblias, estar com as nossas famílias, prestando um culto de adoração ao Senhor. Nós tivemos a chance de orar, nós tivemos a chance de louvar, estamos tendo mais uma vez a chance de ter acesso à Tua palavra, Senhor. E assim como uma criança, quando nasce, ela precisa ser submetida à luz, assim como uma criança, ela necessita da luz para a sua sobrevivência, que assim seja a Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos alcançar sobrevivência, mesmo que estejamos num mundo tão triste, um mundo que está fadado à morte, um mundo que está tão destruído, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos sobreviver de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua benevolência, Senhor. E é por isso que agradecemos, porque a Tua palavra mais uma vez vai nos alcançar. E isso já é um privilégio que tem sido para poucos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu poder e a Tua glória. Espírito Santo de Deus, esteja falando não apenas ao meu coração, mas ao coração de cada um que aqui está presente. E que a Tua palavra que for ouvida, não seja apenas ouvida, relida, mas que cada um de nós possamos ter a responsabilidade de propagar o Teu Evangelho, poder compartilhar tudo que vai ser ouvido nessa noite com pessoas que nós conhecemos, com os nossos vizinhos, com o nosso amigo de trabalho, compartilhar com as nossas esposas, com os nossos filhos, mas que possamos sim viver verdadeiramente, compartilhar a Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, o profeta Ezequiel,
É um profeta que viveu no exílio, né, do povo judeu lá na Babilônia. E o nome de Ezequiel chama Deus Fortalece. E o que aconteceu com Ezequiel, muitas vezes, eu não vou dizer aqui que ele veio para ser um anunciador, mas ele veio, Deus está usando a vida dele para ser um incentivador. É alguém que está incentivando o povo de Deus a adorar a Deus. Assim como nós, como os líderes, qual que é o nosso papel? Nós estamos falando ali na frente, antes de começar o culto, né? Que nós temos que ter esse desprendimento de incentivar, de poder fazer com que o povo de Deus busque quem? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que vai nos salvar, é a única que vai nos restaurar, é a única que vai nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo perigo, e vai nos ensinar a vivenciar tudo isso que há de mal no mundo e nos preparar, principalmente para isso. Então vamos entender que Ezequiel, nesse texto, seja um incentivador. Incentivar o povo de Deus a buscar verdadeiramente a Deus. E a palavra de Deus diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e de tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, se alienar de mim, e se levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É muito engraçado, eu falei incentivador, irmãos. É como se o incentivador alertasse: cuidado com o que vocês vão pedir para Deus. E é muito interessante que quando ele fala: vieram alguns anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Mas anciões que se sentaram diante de mim, eles queriam falar com Deus? Ou eles queriam questionar a Deus? Existe uma diferença da gente querer falar com Deus e outra, nós queremos questionar a Deus. Eu estava vendo a ministração do pastor Douglas, e ele diz assim, que nós como os crentes, nós não temos mais direitos, mas sim deveres. Uma vez que Cristo morreu por nós, e nós servimos ao Senhor nosso Deus através. Nós não temos mais direitos, mas sim deveres. E o nosso Deus já sabia que esses homens que estavam diante deles, eles queriam o quê? Reivindicar os seus direitos. E Deus já conhecia o coração desses homens, porque dentro do coração desses homens havia o quê? Ídolos dentro do coração desses homens. O coração desses homens não serviam a Deus. E por não servir a Deus, Deus já sabia disso.
e ele adverte através do profeta: enquanto esses homens não tirarem o ídolo dos seus corações, não livrarem as suas vidas de todo tropeço de iniquidade, ou se não se arrependerem, eu não falarei com eles. Eu até os enganarei. E ai do profeta se ele tentar remediar. O mesmo castigo do profeta cairá sobre o povo. E por que eu trouxe esse texto, irmãos? Porque o nosso maior mal está fora de nós ou dentro de nós? Dentro de nós. E é o nosso coração. E nosso dia após dia, o que tem nos impedido, irmãos, de crescer verdadeiramente no reino de Deus? São os ídolos que nós construímos dentro dos nossos corações. E esses ídolos, o que eles fazem conosco? Que nós temos que só chegar diante de Deus e reivindicar as coisas. Os ídolos nos dão uma falsa autoridade. Nós achamos que temos que exigir algo de Deus. E Deus não tem nada. Ele não tem obrigação nenhuma em fazer algo por nós. Ele faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determina. O amor dele independe da nossa vontade. A vontade de Deus é independente da nossa vontade. Ele nos ama e ponto final. Mas o que Deus está dizendo é que não adianta a gente chegar diante de Deus, querer reivindicar algo de Deus, se o nosso coração, Deus não é o Senhor. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, talvez a gente olhando no nosso dia, quem tem sido o ídolo que tenha te atrapalhado diante de Deus? Todos nós temos ídolos. Porque nós vamos passar uma vida inteira destruindo ídolos. Porque dia após dia, quanto mais a gente se alimenta da palavra, a gente vai começando a ver, nós vamos tendo a coragem de destruir esses ídolos, de fazer com que esses ídolos saiam das nossas vidas. Irmãos, há coisas que a gente fazia há 5 anos atrás, que a gente olha para as nossas vidas e fala assim: nossa, como eu fui idiota. Quanto tempo eu perdi da minha vida achando que isso era suficiente para mim. Quantas coisas eu deixei de fazer porque achava que isso era essencial para a minha vida. E a palavra de Deus mostrou para nós que era apenas um ídolo que tinha que ser destruído. Que nada vai substituir a suficiência de Cristo. Nada e nem ninguém. Ídolo algum. E quando a gente fala de ídolos, irmãos, nós estamos trazendo muito a questão da imagem, de adorar imagens. Não. Tudo aquilo que está no lugar de Deus é um ídolo. É o seu carro, é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua família. Qualquer coisa que estiver primeiro na sua vida se tornou um ídolo. Porque Deus, Ele não abriu mão de ser primeiro, de ser exclusivo. Ele não abre mão disso. E Ele conhece o nosso coração, não conhece, irmãos? E o que Ele faz com o coração daqueles homens? Experimenta o coração daqueles homens. Será que verdadeiramente eles estão pedindo para que o profeta fale para que eu tenha uma intimidade com eles, ou eles querem reivindicar coisas? Era um povo que estava sendo escravizado, exilado. Creio eu que a vida do judeu não era muito fácil. Mas a nossa vida é fácil também, irmãos? E por que eu falei que Ezequiel era um incentivador? Porque ele dia após dia estava incentivando o povo de Deus a sair desse exílio, a lutar do exílio, principalmente não do exílio físico, mas do exílio espiritual. E sem parar para pensar, irmãos, nós vivemos os mesmos exílios no dia de hoje. Nós estamos acorrentados às nossas vontades, nós estamos acorrentados aos nossos desejos, nós estamos acorrentados aos nossos sonhos. E às vezes esses sonhos têm nos roubado a presença de Deus. Nós temos não nos deixado vivenciar o melhor de Deus, porque nós queremos ver sonhos. Os meus sonhos estão acima de Deus. Eu sonho ter a melhor família, mas não valorizo a família que tenho. Eu sonho ter a melhor esposa, mas eu não valorizo a esposa que tenho. Eu sonho ter o melhor marido, mas eu não valorizo o marido que tenho. Eu sonho ter o melhor trabalho, mas eu não valorizo o trabalho que tenho.
Porque nós somos insaciáveis, nós nunca vamos nos saciar, nós queremos mais e mais e mais. E por querer mais e mais e mais, isso é um ídolo na nossa vida. Nós achamos que as pessoas têm que nos amar primeiro, para que eu possa amar as pessoas. Nós achamos que somos melhores do que as pessoas que estão ali no mundo. Isso é um ídolo na nossa vida. Isso nos impede de falar do Evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que somos perfeitos e aqueles que estão lá fora não são. A gente quer se misturar, irmãos? Nós temos uma prova real disso. Irmãos, não digo para vocês, o nome de Ezequiel chama Deus que fortalece. A vida dele não era fácil, porque o povo judeu não concordava com ele, com o que ele falava, com o que ele dizia. Ele era perseguido, ele era vituperado. Durante 23 anos, vamos dizer que foi seu ministério como profeta. Durante 23 anos ele esteve ali. E querendo ou não, irmãos, os nossos ídolos estão nos deixando exilados. Os ídolos dominam o coração do povo de Deus. Vocês concordam comigo, irmãos? Nós estamos 100% plenamente no reino de Deus, vivenciando as coisas de Deus. Deus tem sido prioridade nas nossas vidas? Sim ou não? Você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Deus tem sido a prioridade na sua vida? Ou se eu posso dizer que lá no versículo 7 ele diz assim: porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do meu coração, e tiver tal tropeço na iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio desse, esse eu, o Senhor, responderei por mim. Voltarei o rosto para tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Se a gente voltar no versículo 5, ele diz assim: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim ao seguir os seus ídolos. Como é que Deus apanha a gente, irmãos? É no falar? É no fazer? Ou é no nosso coração? Deus vai nos apanhar no nosso coração. Então a nossa conversão tem que começar onde, irmãos? É no nosso coração. A nossa conversão começa no nosso coração. E como é que começa a conversão no nosso coração, irmãos? Como começa? Então o Espírito Santo faz uma pergunta: qual é o arrependimento que nos conduz à vida? Qual é o arrependimento que nos conduz à vida? Eu vou ler a resposta para vocês. O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandonam e se voltam para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência, esforçando-se para isso. Irmão, sabe por que a gente quer ter ídolo no nosso coração? Nosso coração é propenso a isso, porque a gente não quer se esforçar. Nós somos uma geração preguiçosa. É muito mais fácil ter um ídolo. É muito mais fácil ter uma referência. Eu não quero me esforçar para ser santo. Nós não queremos nos esforçar para sermos santos. Esse tem sido o nosso mal. O nosso mal, de todos nós. Esse tem sido o nosso pior ídolo, o mais difícil de derrubar, o mais difícil de destruir, o mais difícil de se lançar fora. Irmãos, um ídolo
só serve para nos distrair. Porque quando ele nos distrai, não há crescimento. Porque se eu quero ter um arrependimento, se eu quero que esse arrependimento me conduza à vida, quem que pode fazer isso? O Espírito Santo e a palavra de Deus. E ela mostra para mim que eu sou um pecador, que eu necessito de arrependimento, e mostra para mim que eu preciso urgentemente abandonar a prática do pecado, e não só abandonar, mas abominar o pecado. Muita gente vai deixar de ser pecador, mas nós precisamos abominar o pecado. E por que Deus não quis atender aqueles homens? Por que Deus falou através do profeta assim? Porque aqueles homens não queriam abandonar as práticas do pecado. Eles não queriam abandonar os seus ídolos. Eles queriam as benesses de servir, as benesses que Deus pode oferecer. Mas Deus não era o Senhor das suas vidas. E era por isso que eles continuavam exilados, vivendo como escravos, sofrendo. E hoje, irmãos, nós somos escravos ainda, nós continuamos sofrendo, porque nós não queremos abandonar os nossos pecados de estimação. Pecados que estão tão cauterizados nas nossas vidas, que nós achamos que não faz mal algum para nenhum de nós. Ah, pastor, faz mal nenhum. Não preciso disso. Isso aí, Deus vai me perdoar. Deus vai falar comigo. Irmãos, o mesmo Deus que fala aquilo para o profeta e fala para o povo Deus é o mesmo Deus de hoje. E é o Deus de sempre. E é o Deus de amanhã. Porque esse mesmo Deus que não mudou, é imutável, Ele é santo. E Ele quer que o seu povo seja santo. Não muda. O que mais Deus quer de nós é que sejamos santos. Só que algo, irmãos, que há no nosso coração e a gente precisa... Irmãos, eu estou falando de ídolos aqui. Cada um de nós tem um ídolo que precisa ser destruído. Você sabe o seu. Você conhece. Você sabe do que a palavra está dizendo. E esse ídolo, irmãos, tem nos tirado a vontade, o desejo, o querer, o buscar a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 2, está nos faltando isso, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. E a palavra de Deus diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Presta atenção no versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Vamos ler de novo o versículo 2? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Assim como o recém-nascido nasce, a primeira coisa que ele quer é o leite materno, é o alimento que vai salvar a vida dele. Irmãos, é preciso querer ardentemente isso. Mas pastor, faz 20 anos que eu me converti. Irmão, talvez faz 20 anos que você está agonizando e você ainda não buscou ardentemente o alimento espiritual que vai te fazer crescer rumo à salvação da sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso precisa arder no meu coração. Eu preciso querer isso, irmãos. Porque se aqueles homens quisessem ser diferentes, eu tenho a plena certeza que Deus falaria com eles pessoalmente. Porque o único que conhece o nosso coração, irmãos, não é a minha esposa, não é o meu filho, é Deus. Não adianta eu dobrar o joelho no chão se o meu coração não está convertido, se o meu coração está pensando em outras coisas. Quantas vezes nós nos pegamos com o joelho no chão e pensando no que vai acontecer amanhã?
Estou cumprindo um ritual, estou cumprindo um dogma. É melhor que você fique de pé, mas o teu coração esteja na minha presença. Ele fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias, e invejas e de toda sorte de maledicências. Irmãos, vamos abandonar a hipocrisia. Nós precisamos ardentemente nos arrepender. Nós necessitamos, irmãos, nos arrepender ardentemente. Nós necessitamos. Porque Deus está dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Não permita que os seus ídolos o tirem a salvação. E por que eu trouxe ídolos, irmãos? Porque os ídolos estão dentro dos nossos corações. É por isso que o nosso amor está sendo um amor frio, um amor morno, um amor que não ajuda ninguém, um amor que não se compadece por ninguém. No sábado nós estávamos reunidos ali com as crianças, na igreja da criança, e a gente vê tanta tragédia na televisão, irmãos. É marido matando esposa, é filho matando pai, é mãe matando filho. E a gente, por conhecer o amor de Cristo verdadeiramente, e entender o que, às vezes a gente entende o que Cristo fez por nós, mas qual é o momento que a gente para e ora por essas vidas? Qual que é o momento que a gente dobra o joelho no chão e fala assim: Senhor, tem de misericórdia dessas vidas? Mas pastor, eu não conheço eles. Não interessa. Você tem que mexer com o teu coração. Irmão, você está passando tão desapercebido no nosso coração que está virando uma rotina. O cristão está vendo pessoas agonizando espiritualmente ou fisicamente, e nós não fazemos nada. Ou quando a gente quer fazer alguma coisa, já foi. E sabe por que a gente faz nada, irmãos? Porque nós estamos preocupados com os nossos ídolos. Aquilo que nos toma o tempo. Irmãos, nós temos ídolos até para vir ao culto. Hoje eu não posso. Eu tenho outro compromisso. O pastor marcou a escola bíblica na sexta-feira. Sexta-feira não dá, eu tenho outros compromissos. Irmãos, vir ao culto, não vir, não vai nos tornar mais santos. Mas você pode ter certeza, vai te deixar mais perto da palavra de Deus. Porque se o pastor está convidando, os líderes estão te convidando, é para você vir, pelo menos ouvir a palavra de Deus. E nós pregamos sobre Hebreus capítulo 11, e algo que eu lembro, e não vai sair da minha cabeça: o crente precisa se posicionar. Eu quero, eu devo, eu preciso me arrepender. Moisés viveu no meio do povo egípcio, mas os costumes não entraram no coração dele, porque ele se posicionou. Eu quero, eu devo buscar ardentemente a presença do Senhor. Porque se eu busco ardentemente a presença do Senhor, irmãos, o nosso Deus vai falar conosco. O nosso Deus, nós não vamos precisar nem falar, porque o nosso Deus já está aqui, ó. Eu te conheço. Eu sei o que você está passando. Essa luta tua vai cessar, essa luta tua vai passar. Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Irmãos, lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Mais uma vez, a palavra de Deus vem nos advertir: cuidado. Como está o teu coração? Como estão os nossos corações? E a palavra de Deus diz assim: porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quando ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Em algumas traduções, ele morrerá por andar desavisadamente. Irmãos, quem anda desavisadamente é alguém que já foi avisado, mas fingiu que não ouviu. Pela falta de disciplina. A falta de disciplina é aquele que não ouve o que Deus está dizendo. O provérbio está dizendo que a tua perversidade, as tuas iniquidades o prenderão. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que a gente ainda continua exilado. Nós temos que nos abster de toda maledicência, irmãos. Nós temos que nos abster de toda perversidade, de toda iniquidade, Senhor, que há no nosso coração, porque elas têm nos prendido. E Ele está dizendo que as cordas dos pecados será detido. Irmãos, o pecado não nos deixa crescer. Ou a gente abomina o pecado e não ande mais desavisadamente, irmãos. O que Ele está dizendo? Dia após dia, você está ouvindo pregação por pregação. Pastor Anísio, os presbíteros estão pregando, os líderes estão pregando, a palavra de Deus está sendo pregada, mas você desavisadamente continua adorando os seus ídolos. Você continua adorando o seu pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. E sabe por quê, irmãos? Lá no versículo 6, Deus está falando em versículo 14: apartai-vos dos vossos ídolos, abandone o pecado, apartai-vos, esteja longe. Irmãos, existe uma expressão da palavra pecado no grego que chama hamartia. Sabe o que significa hamartia? Errar o alvo, fracassar, falhar no dever. Não é pessoa você chegar diante de Deus e falar assim: hamartia, você errou o alvo, você fracassou. Ou Ele nem vai dizer isso para você, fala: não te conheço. Você preferiu os seus ídolos, você mirou no alvo errado, você adorou homens, você adorou situações, você adorou seus sonhos, mas não adorou a Deus. Hamartia, erraste o alvo. Nunca mais. Não há mais tempo para consertar. E nós não queremos isso, irmãos. Existe a passagem que está em Oséias. E o profeta Oséias, Deus falou com Oséias: você vai casar com Gomer, que era uma mulher promíscua. E o que Deus queria mostrar? Mas por que Oséias precisava casar com uma mulher promíscua? Uma mulher adúltera? Porque Deus queria provar que mesmo num casamento, a mulher iria trair. Mesmo Deus estabelecendo uma aliança com o povo de Deus, o povo de Deus ia traí-lo. E isso foi um testemunho vivo. E isso aconteceu. Se nós lermos Oséias, vai dizer que Gomer, ela teve 3 filhos com ele, mas mesmo assim, ela largou dele e adulterou. É para se chocar, não é, irmãos? Mas Deus já sabia que Deus estava falando. Isso é uma prova o quão o povo de Israel irá me trair. Mas, meus irmãos, há algo tremendo no nosso Senhor, nosso Deus. Você crê na misericórdia de Deus? Nós cremos na justiça de Deus. O que Deus fala para Oséias fazer novamente? Vai lá, e você vai pagar o preço de uma noiva, e você vai restaurar o seu casamento com ela. Irmãos, nos dias de hoje nós estamos achando loucura, não é? Mas como? A mesma mulher? É o que Deus quer fazer com a gente. Mas Deus, você vai perdoar o Wagner, pastor Wagner? Ele mesmo, ele acabou de te trair.
ele acabou de te abandonar. Mas Deus está dizendo: eu não desisto de você. O nosso Deus não desiste da sua noiva. Mesmo que os nossos corações estejam tomados de ídolos, mesmo que os nossos corações estejam tomados de desejos, se nós verdadeiramente nos arrepender e lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha, o nosso Deus quer restaurar os nossos relacionamentos com Ele. Você quer uma prova disso? Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Grava isso na tua Bíblia. Irmãos, se nós olharmos para Ezequiel, nos dias de hoje, nós vamos achar que ele é louco. Se nós olharmos para a história de Oséias, nós vamos achar que ele é louco. Irmãos, deixa o mundo achar que nós somos loucos. Deixa o mundo achar que nós somos peculiares, somos totalmente diferentes. Mas, meus irmãos, eu prefiro não ter ídolo algum na minha vida, mas que o meu ídolo seja o Senhor Jesus. Vamos ler o versículo, Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo 8, e diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Irmãos, olha o quanto o nosso Deus ele é transformador. E olha o quanto o nosso Deus nos ama. Nós podemos ser uma geração totalmente destruída, deturpada. Uma geração que troca Deus para ir ao mercado. Nós possamos ser uma geração que troca Deus para um jogo de futebol. Nós somos uma geração que troca Deus para fazer qualquer outra coisa que não vai acrescentar em nada em nossas vidas. Mas o nosso Deus está disposto, se assim nós quisermos, se isso ardentemente vivenciar no nosso coração, e Deus assim o souber, Ele está pronto para receber a igreja dele. Ele está dizendo que a igreja dele está ataviada, ela está pronta, ela está lavada. Não importa o que eu fiz, mas como eu estou diante de Deus. Não importa quantos ídolos eu adorei no meu passado, mas eu adoro o Senhor nosso Deus. O que importa é o hoje. A quem o meu coração está adorando. Como eu estou vestido diante de Deus, pois lhe foi dado de vestido linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça de quem? Dos santos. Por isso que é necessário, irmãos, nós abandonarmos todo e qualquer ídolo na nossa vida, e no dia que se chama hoje, se ataviar ao nosso Deus. Porque o sangue de Jesus já foi derramado pelas nossas vidas. E assim como uma noiva formosa vem caminhando para encontrar o seu noivo, é assim que Deus quer. Esse Deus tremendo, esse Deus misericordioso, que é justo, que é santo, mas que está pronto a nos receber. É esse Deus que nós temos que adorar. É esse Deus que tem que ser essencial. É esse Deus que tem que ser o ar que eu respiro. Quando eu me levanto é a primeira pessoa que eu lembro. Quando eu me deito é a última pessoa que eu vou pensar, que eu vou lembrar. É o Deus que eu devo adorar quando eu estou no meu carro, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com a minha esposa, com meus filhos. É esse Deus
que eu devo adorar. Está pronto a te receber. Você crê nisso? Fecha os teus olhos e começa a orar. Coloca o teu coração. Se for preciso, coloca uma caçamba de entulho para fora do teu coração e começa a lançar fora todo o teu ídolo. Mas tudo aquilo que tem te atrapalhado, as pequenas coisas, manias, pecados, distrações, coisas que têm roubado o teu tempo, a hora que você tem para investir com Deus, você está investindo em outras coisas. Por mais simples que seja, é isso que o inimigo está fazendo, é isso que o inimigo quer. Ele quer te distrair. O inimigo mente para você. Ele mente porque ele diz para você que isso é prazeroso, que isso te dá prazer. Abomine isso na sua vida. Abomine a prática do pecado. Começa a colocar esse Senhor, começa Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar no meu coração e santifica o meu coração. Porque eu quero a tua justiça é para os santos. Pai, mesmo que o mundo ache que eu estou louco porque eu falo que eu sou santo, é essa loucura que o Senhor espera de nós. Que sejamos loucos para te adorar, loucos para te exaltar, loucos para chegar ao ponto de conversarmos sozinhos. Mas nós sabemos que não estamos mais sozinhos, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é que nos transforma. Santo e poderoso Deus, abandona todo e qualquer ídolo, o ídolo que tem não me permitido orar mais. E esse seja talvez o pior pecado das nossas vidas, porque nós não estamos mais orando para o Senhor. Nós temos preguiça até para orar. Senhor, arranca de mim essa preguiça, arranca de mim essa indolência, Senhor. E que eu possa toda hora, a cada momento, a cada instante, exaltar, glorificar, bendizer o teu nome, Senhor. Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus, esteja operando os teus milagres na tua casa, Senhor. E que essa palavra que foi dita, que foi revelada a nós, que nos trouxe, Senhor, uma realidade, e nos mostrou o quanto nós estamos aquém, o quanto nós estamos distantes do Senhor. Mas o Senhor nos dá a chance de vivenciarmos mais uma vez a presença do Senhor. E por mais que a tua palavra me mostrou que eu estava distante, a tua palavra me trouxe mais para perto de ti. E a tua palavra vem nos brindar e vem nos mostrar que o Senhor está pronto a nos receber. Basta nós querermos. Mas o Senhor precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Bendito seja o teu poder, a tua glória e a tua majestade, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como eu disse, esta palavra é um incentivo. Incentivar a você a destruir os seus ídolos, enquanto há tempo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus.